Oi gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo em comemoração a 2 anos de namoro que eu faço com o amor da minha vida, que é o Rick, que hoje é o meu noivo. Não sei se vocês já viram o vídeo do pedido de casamento, se você não viu eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, depois você dá uma olhadinha. Foi muito lindo, muito especial. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Depois do vídeo do pedido de casamento, muita gente veio me perguntar como que nós nos conhecemos. O Rick é de Jaraguá e eu de Balneário Camboriú, dá 1h30 mais ou menos de distância, e muita gente ficou curiosa em saber como que a gente se conheceu e como é essa história. Bom, gente, mas pra vocês entenderem quão importante, quão especial é o relacionamento com o Rick pra mim, eu teria que contar pra vocês um pouquinho da minha vida antes de conhecer o Rick. Não tem como contar pra vocês só a história do Rick. Vocês não vão entender a importância que tem eu ter encontrado o Rick agora e estar vivendo essa fase tão gostosa da minha vida com ele. Gente, eu não consigo resumir, então eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu sei que se você quiser saber, você vai ver até o final. Eu sempre tinha em mente que um dia Deus iria colocar alguém na minha vida e com quem eu iria noivar, eu iria casar e seria o homem da minha vida até o fim, né? Eu sou criada em uma família evangélica, então eu sempre fui ensinada naquilo, né? De você esperar, de você se preparar para encontrar a pessoa, não ficar ficando por aí, né? Que isso era errado, é errado, né? Mas depois que eu fui atingindo a minha adolescência e fui tendo mais maturidade para entender esse quesito relacionamento, eu passei a ter muitas dúvidas sobre esse assunto, relacionamento, namoro. Quem seria, como ele ia aparecer, como que eu ia o conhecer, como que eu saberia que era de Deus ou se não era de Deus, o que ele teria que ter. Enfim, gente, aquelas dúvidas que eu tenho certeza que já passaram na sua cabeça, ou ainda vão passar, ou estão passando, se você tá nessa fase de relacionamentozinho aí. Mas além desses pontos de interrogação, eu sempre tive os meus pais, os meus líderes, o meu pastor, para me instruir aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era a maneira certa de agir, de pensar. Então eu tinha aquelas exclamaçõezinhas na minha vida. E você deve estar se perguntando, tá, mas que exclamações são essas? Bom, uma delas são essas. As exclamaçõezinhas, que sempre quando eu pensava em relacionamento, vinha vontade de Deus, o temor a Deus, o respeito com os seus pais e com o seu pastor, né, os seus líderes espirituais. E esse daqui, ó, 2 Coríntios 6:14, que diz assim, eu vou ler pra você. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão que há entre a luz e as trevas? Se você entende um pouquinho do que é estar numa igreja, né, e ter alguns líderes, você já deve ter ouvido falar sobre isso, né, sobre o jugo desigual. O jugo era um pedaço de madeira que era colocado nas costas de bois para levar a carroça. Eu não sei explicar direito, gente, mas aquela madeira era o que os fazia andar na mesma direção, um ao lado do outro. E não tinha como um boi ir na frente do outro, eles tinham que andar juntos. Se um fosse na frente do outro, ia quebrar aquilo, não ia dar certo. E é isso que é nos ensinado, a você não ter um relacionamento com um jugo desigual, porque não tem como um andar na frente do outro. Não tem como um servir a Deus e o outro não. Não tem como um gostar de ir na igreja e o outro gostar de ir no bar, tomar uma cerveja. Não tem como um ser dedicado ao ministério de louvor e um gostar de balada, de sair com os amigos. Não tem, gente. Não tem. Em algum momento, um desses vai perder. E a maioria das vezes é você que está na igreja, caminhando com o Senhor, que vai desistir de seguir o Senhor para poder estar com a pessoa que você vai amar. E nos meus 16 para 17 anos, mais ou menos, eu tive uma experiência que marcou muito a minha vida. Essa fase é aquela que você vai na igreja, nas igrejas, né, vai visitar com um grupo de jovens e você olha assim, aquele lá é bonitinho, eu acho que aquele lá podia ser a pessoa certa pra mim. Ou você tá passeando no shopping, ou você vai num acampamento e tem alguém novo e você fica pensando, esse daí podia ser de Deus pra mim. Ou algum menino novo aparece na igreja e pronto, todas as irmãzinhas olham assim e atacam
saco o menino, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Apareceu um moço na igreja. Eu vou inventar um nome pra não expor ninguém, tá, gente? O André apareceu na igreja. E muitas menininhas começaram a ficar de olho no André. Até que o André começou a conversar comigo. E eu com o André. Na verdade, eu adicionei ele no Orkut, porque eu achei ele bonitinho e eu queria conversar com ele, porque vai que era de Deus pra mim. Só que ele não tinha nada a ver com aquilo que eu sempre esperei, eu sempre fui ensinada a esperar de um menino. Primeiramente porque ele não acreditava em Deus. E por que ele estava indo na igreja? Porque um primo dele ia na nossa igreja e simplesmente ele estava morando com o primo dele e passou a ir. Nós começamos a ter uma amizade, a conversar, e eu comecei a me apaixonar por esse menino. Eu estava começando a tocar violão na igreja e eu estava começando com um grupo de louvor de adolescentes. E bem nessa época foi onde tudo isso aconteceu. Eu comecei a gostar muito dele. Ele era uma pessoa muito legal, ele me fazia rir de uma maneira que eu nunca tinha... Nossa, nunca ninguém tinha me feito rir. Todo mundo gostava dele e ele passou a demonstrar que gostava de mim. Ele se declarou pra mim e nunca ninguém, nenhum menino que eu gostei havia se declarado pra mim. Eu sempre tive amores platônicos, assim, que eu gostava, mas o menino não gostava. E esse menino não, foi diferente. Ele começou a ser galanteador, a me conquistar, a falar pra mim palavras, elogios que eu nunca tinha ouvido. E eu fui sendo envolvida por isso. Eu fui gostando mais e mais e mais dele. E quando eu tava decidida, não, agora eu vou ficar com ele, eu gosto muito dele e eu vou orar pra Deus mudar ele, né, transformar e fazer ele aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, pra nós termos filhos, casarmos e, nossa, vai ser muito lindo. Quando eu decidi, o nosso pastor foi na sala dos adolescentes, quando a gente estava tendo uma reunião lá de adolescentes, tinha chegado no ouvido dele que algum dos adolescentes tinha ficado no retiro. Gente, bem cara de adolescente, né? E ele falou assim que a próxima vez que alguém ficasse, ia entrar em disciplina. Se você é da igreja, é membro de igreja, você sabe o que é ficar em disciplina. Você não pode participar mais do louvor ou da atividade que você faz na igreja, a não ser ir no culto, que você precisa ir, e demonstrar que você está arrependido daquele erro que você cometeu. Até a segunda ordem do seu pastor, né? Gente, mas eu fiquei tão triste, porque eu já tinha decidido que eu ia dar uns beijinhos lá no menino. Aquela chegada do pastor falar isso foi um baque pra mim. E, gente, pode parecer pra você uma coisa simples. Pra você pode... Ah, eu ficava mesmo, não tô nem aí, o que o pastor tem a ver com a minha vida? Mas se você teme a Deus, você respeita o seu pastor. Se você é submisso a Deus, você é submisso ao seu pastor. Então, eu fui submissa ao meu pastor. E eu fiquei com o coração muito dolorido, eu fiquei muito triste, eu chorava muito, mas eu não fiquei com ele. Mas depois daquilo tudo foi ficando ainda pior, porque eu fui me envolvendo mais com ele vinha na minha casa, com os primos dele, que eram meus amigos, e nós começamos a ter mais amizade, a nos vermos mais, e a conversarmos mais, e em alguns momentos ele dizia acreditar em Deus, em alguns momentos ele dizia que Deus não era nada, que com aquela conversinha de ateu, sabe? E isso me deixava triste. Eu pedia pra Deus, muda o coração dele, Senhor, eu quero que ele te conheça como eu conheço, eu quero que ele te aceite. Mas isso não acontecia. Toda vez que alguma palavra era ministrada na igreja, ele não ia pra frente. Eu ficava muito decepcionada, muito triste. Eu fui ficando mais triste ainda, porque eu sabia que ele não era a pessoa certa pra mim. No meu coração, algo me dizia que ele não era a pessoa pra mim, mas eu queria aquilo, eu queria aquele relacionamento. E ele começou a me chantagear psicologicamente, emocionalmente, falando que Deus era esse que não deixava eu ficar com a pessoa que eu amava. E isso começou a pesar muito no meu coração, porque eu sabia que isso não era certo. Meu, gente, doía muito meu coração por saber que a pessoa que eu gostava não era a pessoa certa pra mim. Eu nunca tinha sentido aquilo antes, eu nunca tinha experimentado esse gostar, esse amor todo que eu estava sentindo naquele momento.
Até que ele um dia falou, tá, então se tu não vai ficar comigo eu vou embora. E ele foi embora de novo. Eu cheguei a pensar em explodir com o mundo, assim, sabe? Falar, ah, pastor, quer saber? Eu não tô nem aí pro que você me ensinou até hoje. Meus líderes, ó, quer saber? Eu não tô nem aí mais, eu quero esse namoro. O que que tem a ver namorar? Não, eu quero namorar, eu gosto dele. Deus pode fazer obra na vida dele, Deus pode tocar no coração dele. Uma hora ele vai aceitar Jesus, uma hora eu vou trazer ele pra igreja. Eu vou, não. Tô nem aí pros meus pais, o que os meus pais pensam, não. Eu saio da igreja então. Então eu saio da igreja, mas vou ficar com ele. E isso passou na minha mente, mas alguma coisa, que é Deus, né, gente? Todo amoroso, como sempre na minha vida, ele vinha e falava, não, filhinha, não é assim, eu vou te mandar alguma coisa muito melhor. Eu vou fazer algo lindo na tua vida e você não tá sabendo ver que isso é pra te deixar cega, que isso é pra tirar você da igreja, da minha presença, que isso é pra tirar o ministério que você tem na sua vida. E, gente, eu comecei uma luta muito grande, mas grande mesmo, contra a minha vontade, contra a minha razão e a minha emoção. Eu sabia que Deus estava me falando que não era Ele. Eu podia largar tudo mesmo, eu podia falar, olha, quer saber, eu vou contra todo mundo e vou ficar com ele. Mas não ia dar certo, em algum momento não ia dar certo e eu ia ficar chorando e dizendo que todo mundo tinha razão. Às vezes a gente quer fazer aquilo que vem na mente no momento, mas se você parar mesmo pra ouvir Deus falar com você, você sabe o que Ele tá falando. Parece que a gente tampa o ouvido e o olho e tudo e não quer ver, não quer ouvir. Mas Deus fala sim, Ele fala através das pessoas, Ele fala através dos seus amigos, Ele fala através dos seus pais, Ele fala com você de várias maneiras. Ele pode estar falando com você através da minha vida, desse vídeo. Assim como eu vi muitos vídeos que Deus falou comigo através dele. Bom, gente, ele foi embora. E eu passei a sofrer muito. Eu chorava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu estava quase entrando em depressão. E ninguém sabia. Só eu era aqui dentro do meu quarto, que eu me trancava, eu chorava e eu pedia, Senhor, por favor, tira então do meu coração esse sentimento, eu não quero mais esse sentimento, então tira, ou então transforma ele, muda, traz ele novo pra mim, uma nova pessoa. Isso não acontecia. Então passou-se um tempo e eu permaneci chorando. E eu reencontrei um amigo meu, um outro nome fictício, Thiago. Eu encontrei o Thiago, ele era um amigo de infância. Fazia muito tempo que nós não nos víamos. Ele se interessou em mim, começou a investir em mim, conversar bastante pelo MSN, Orkut, essas coisas. Só que eu não gostava dele, eu ainda tinha aquele sentimento guardado lá do André, né? E o Thiago começou a investir em mim e eu porque não. E eu machuquei bastante ele. Ele era certinho, gente. Ele era da igreja, ele tocava no louvor, ele fazia tudo na igreja. Tava quase sendo consagrado a pastor na igreja. Mas quem disse que eu gostava do menino? Eu não gostava do menino. Não conseguia gostar dele. E eu chegava a falar pra ele, não, porque eu gosto do André. Como é que tu vai ficar com uma pessoa e ter um relacionamento com a pessoa sabendo que ela gosta de outro? Não tem como, e eu sei que, não quero te fazer sofrer. Aquela coisa de história de menino, né? Que toda menina fala pro menino, né? Não quero te fazer sofrer. Mas eu comecei a me interessar nele depois de um tempo. Quando eu me interessei nele, gente, ele me ignorou totalmente. E depois disso, ele se desviou dos caminhos do Senhor. E ele viveu tudo que ele podia viver fora da presença do Senhor, fora dos caminhos do Senhor. E agora eu tinha mais dúvidas no meu coração, porque eu pensava, Senhor, se não foi o André, não foi o Thiago, então quem vai ser, Senhor? Como que alguém vai gostar de mim? Eu não consigo gostar de ninguém, eu só consigo pensar no André e pensar em reencontrar ele. O que vai acontecer na minha vida? Não tem ninguém, não tem ninguém nesse mundo pra mim mesmo. Não tem. Gente, eu ficava muito triste. Todas as minhas amigas começaram a namorar e eu sempre solteira. Eu ia nas igrejas e a saga continuava, né? Ver o menininho que mais me interessava e pensar, será que ele vai chegar em mim depois do culto, vai falar comigo? Bom, como que ele poderia chegar pra mim, né? Não, bem que ele podia sentar do meu lado, né? E um dia
Eu estava no centro da cidade e eu olhei pra dentro de uma loja e eu vi quem? Quem que vi? O André. Vi o André. Depois de, eu acho que uns 2 anos que eu não tinha visto mais ele, eu o vi. E nesses 2 anos que passaram, eu tentava mandar mensagens, perguntava o que estava acontecendo, que ele não me respondia mais. Ele simplesmente me ignorou também. E eu fiquei muito triste, eu sofria muito, muito, muito. O menino que tinha feito eu chorar todo esse tempo, em 2 anos, todos os dias, trancada no meu quarto, sem entender a vida, sem entender o amor, sem entender as pessoas, sem entender nada. Eu não entendia nada, eu só chorava e pedia que Deus não deixasse eu desistir da vida, desistir de alguém, desistir do ministério que Ele tinha colocado na minha mão, desistir do caminho dele. Eu só pedia, Senhor, não me deixe errar, por favor. Não me deixe errar, não me deixe errar. Eu quero fazer a tua vontade, não deixa eu seguir a minha vontade. E eu encontrei ele. Então ele me viu e a gente foi em um bom caminho conversando e eu já estava mais fria, né, com ele. Já tinha passado um tempo, então eu fui me tornando mais fria. Só que a gente trocou contato novamente. E começamos ali no celularzinho e conversas até altas horas da noite. E eu fui me envolvendo emocionalmente novamente com ele. Ele foi me cativando novamente com perguntas. Gostaria tanto de saber se aquele sentimento que você tinha por mim ainda existe. E quando eu me dava conta, quando eu respondia sim, existe esse sentimento, ele dava um jeito de quebrar aquilo novamente, sabe? Ele falava: então é melhor você me esquecer, porque isso, porque aquilo. Gente, eu ficava muito decepcionada. Só que nessa última vez eu já tava mais fria. Eu já tinha orado muito e chorado muito. Então eu pedi pro Senhor, Senhor, meu, ele apareceu de novo. Se ele não é pra mim, então por que ele apareceu de novo? Vai ficar nessa de ele ir, vir. E como é que eu vou viver a minha vida? Como é que vai acontecer daqui pra frente? E ele foi embora de novo pra cidade dele. E eu fiquei nessa ilusão de que um dia podia dar certo, mas ao mesmo tempo pedindo pro Senhor falar comigo, né? E um dia eu estava num culto e Deus usou uma pessoa pra falar comigo. Deus falou que iria tirar aquilo de mim. E falou que estava me libertando de um espírito de opressão e depressão da minha vida. Ele ia tirar totalmente da minha vida aquilo que me tirava da presença de Deus. Naquela hora era pra eu estar assim, explodindo de alegria. Deus tinha falado comigo, falado assim, uma coisa que somente eu sabia, somente o meu coração sabia. E olha que eu sou criada na igreja, gente, mas eu não acredito em qualquer tipo de profecia, não. Tem que ser alguma coisa que Deus conhece meu coração e sabe exatamente aquilo que eu tô precisando ouvir. Não qualquer chute de qualquer um. E Deus tinha falado comigo e eu fiquei triste. Deus tinha acabado de falar comigo e eu fiquei triste. Vai tirar pra sempre da minha vida? Como assim? Ele vai morrer? Será? Mas depois, novamente, ele falou algo muito especial pra mim. E eu pude me confortar com as palavras de Deus. E aquele pensamento de tristeza saiu totalmente da minha vida. Mas mesmo assim, eu insistia em manter contato com ele, falar com ele, até um ponto que Deus tirou totalmente. Ele não morreu, tá, gente? Mas a ponto de eu não saber mais notícia, de não saber mais como que tá, como que não tá, tirou completamente da minha vida e completamente do meu coração. Não que eu não lembre mais dele, eu lembro, ele é uma pessoa muito legal e foi algo muito especial pra mim, porque marcou a minha vida. Foi um momento em que eu pude enfrentar o meu eu e saber que eu estava disposta a deixar a minha vontade, aquela coisa que doía dentro de mim, para fazer a vontade de Deus. E isso foi importante, foi pro meu crescimento. Mas mesmo assim, depois disso, eu tive mais dúvidas de como ia acontecer, o que ia acontecer comigo depois. Se não era o André, então quem seria? Meu, será que existiria um amor maior do que aquele que eu sentia, que queimava e doía por dentro? Será que iria existir? Depois de um tempo apareceu novamente o Tiago. Depois de ter se desviado e andado um pouco no mundão, né, feito algumas coisas, ele queria voltar para a igreja. E ele me pediu ajuda, e nessa de ajudar ele,
amizade e tal, nós começamos a nos envolver e então decidimos orar, enrolar. E nós saíamos juntos com o pessoal da nossa igreja, conversávamos, mas faltava alguma coisa. Eu percebia que ele não gostava de mim. E eu estava gostando dele. Eu estava dando uma chance pro meu coração, para alguém conquistar meu coração. Mas eu não recebia nenhum carinho, nenhum amor, nenhum sentimento bom, sabe? Parecia que eu era só amiga dele. Em alguns momentos parecia que ele gostava muito da minha companhia, em alguns momentos não. Eu não tenho nem como explicar pra vocês, e até porque, graças a Deus, eu tenho uma péssima memória. Eu acho que foi realmente uma coisa que Deus, assim, Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Eu tenho uma péssima memória, então eu só lembro de algumas coisas que servem para eu ter um coração agradecido a Deus. Essa enrolação foi me cansando. Ele queria, às vezes, alguma coisa comigo, queria namorar comigo, e às vezes ele não demonstrava nada de uma pessoa que queria namorar comigo. E eu ia na igreja e ficava lá esperando ele ir, e ele não aparecia. Jogo desigual não é somente no caso do André, que ele não era da igreja, ele era ateu e eu era cristã, e a luz e as trevas não se encaixavam. O jogo desigual é quando um anda na frente e o outro fica pra trás. Isso não dá. Os dois têm que andar juntos. E antes de eu esperar que ele fosse liberto daquilo que ele viveu no mundo, viveu fora da presença de Deus, antes de eu esperar que ele desse frutos na obra do Senhor, que ele fosse totalmente transformado, eu comecei a me envolver com ele. Comecei a já... Nós dois, né, começamos a criar uma expectativa de um relacionamento. Mas mesmo assim, era julgo desigual. Nós não andávamos juntos. Nós não estávamos indo na mesma direção. Os nossos pensamentos, gente, eram muito diferentes. Muito. Mas mesmo assim, nós insistimos nisso. Depois de 5 meses de enrolação, ele me pediu em namoro. Ele é super alto astral, ele chama a atenção de todo mundo, ele é um cara de presença. Então nós fomos a um restaurante e ele chamou a atenção de todo aquele restaurante e me pediu em namoro. O que era pra ser o dia mais feliz da minha vida, o pedido de namoro, gente. Foi um dia tão sem graça. Parecia que faltava algo. E faltava mesmo. Faltava Deus naquele negócio. Faltava um sentimento recíproco. Ele não gostava de mim. E eu me sentia tão mal, tão mal. E eu pensava, Senhor, quando que alguém vai gostar de mim? Será que eu não mereço que alguém goste de mim de verdade? Que alguém me faça feliz? Senhor, será que eu não mereço amor? O que eu fiz, será, para não merecer alguém? E nós estávamos namorando, mas parecia que não era nada. Eu não me sentia nem amiga dele. Eu era assim como, não sei. Eu não me sentia à vontade na frente dele. Pra você ter noção, eu não conseguia ser eu. Eu ficava totalmente insegura, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. Quando eu começava a perguntar pra ele sobre o sentimento dele, sobre a nossa vida, né, como que ia ser, ele dava um jeito de me calar. Então, gente, eu me sentia muito mal. O momento era legal quando estávamos entre amigos ali, com o pessoal da igreja, mas quando estávamos só eu e ele, era silêncio. Gente, pra ter noção, não podia falar eu te amo pra ele, porque ele não iria me responder nada, e quando ele me respondia era que legal, neguinha. Por favor, se você é menino, nunca fala isso depois de um eu te amo pra uma menina. Pelo amor do santo, amado, eterno Salvador Jesus Cristo. Obrigada. Bom, gente, agora chegou numa partezinha legal. Quando eu tava nessa enrolação ali com o Thiago, o pessoal da igreja do Richard, eles vieram para um evento que ia ter aqui na nossa cidade. E eles ficaram em um sítio que é o pastor da igreja. E naquele dia, eu e o Thiago fomos lá com o resto do pessoal, né? Com o resto dos jovens da igreja. E o Richard tava lá com o pessoal da igreja, só que eu não notei ele, eu nem vi ele lá. Na verdade eu vi, mas tipo, não era mais aquela coisa de pode ser a pessoa certa pra mim, né? Porque eu já tava com alguém, então... E o Rick e o Thiago, eles trocaram contatos, enfim, todo mundo se tornou amigo. E eu notei que todas as pessoas começaram a ter o Rick no Face, né? Todo mundo conversando com o Rick ali, marcando o Rick nas postagens e tal. Até o Thiago, né? Tinha o Rick e eu não.
E eu fui lá e adicionei o Rick, mas na maior inocência, gente. Eu não pensei em adicionar porque era bonitinho. Eu queria ter os amigos que os meus amigos tivessem. E nós começamos a conversar e formamos uma amizade muito legal. E ele iria vir para participar de um retiro dos jovens da nossa igreja. E o Thiago começou a ficar meio enciumado com ele. Mas nada que atrapalhasse, né? Nada. E o namoro continuou. Mas assim, gente, eu chamava ele pra vir na minha casa, ele não vinha na minha casa. Ele inventava alguma desculpa pra eu ir na casa dele. Parecia que ele tinha meio que uma vergonha, um receio dos meus pais. E eu acho que isso é uma boa oportunidade pra você que está nesse momento de escolher a pessoa que você quer namorar. Se ele tem vergonha dos seus pais, é porque alguma coisa aí ele tem, entendeu? Então fica bem ligadinho nisso, tá? E também outra coisa muito importante de se ver, que eu tenho certeza que você já ouviu, é que você tem que ver como ele trata a mãe dele, os pais, que seja, é exatamente como ele vai te tratar depois de ele casar com você. Então presta muita atenção, tá? Eu prestei muita atenção, cada detalhezinho desse. E eu fui percebendo que aquele namoro não estava sendo bom pra mim. Eu chorava, só chorava, gente. Eu não entendia o porquê das atitudes dele e eu chorava, chorava, chorava. E foi nesse momento que a nossa amizade, minha e do Rick, começou a ficar mais forte, porque eu perguntava pra ele: Rick, tu como homem, será que isso é gostar de mim, isso que ele faz ou não? O que tu acha? E eu pedia conselhos pra ele me dava. Nunca me demonstrou nada de interesse por mim, ele realmente era meu amigo, assim como eu vi ele como amigo. Só que nessa amizade eu vi que o Rick tinha algo muito, muito especial, né? Ele pensava como eu. E eu vi que os nossos pensamentos sobre relacionamento batiam. Gente, eu cheguei a pensar, meu Deus, eu errei. Eu devia ter esperado um pouquinho mais. Talvez o Rick tivesse aparecido antes e eu tivesse com o Rick, não teria passado por essa situação, por namorar uma pessoa que não gosta de mim. Mas eu tentei, gente, eu tentei fazer com que esse namoro desse certo. E eu comecei a conversar com o Thiago. E o Thiago me falou coisas que eu não gostei de ouvir, na verdade. Ele me falou que ele não gostava de pequenas coisas, tipo, quando nós íamos numa lanchonete, ele me perguntava, tá, o que você vai querer? E eu falava, ah, tanto faz. Não, ele queria que eu tivesse uma posição, ele queria que eu tivesse uma opinião. Não, eu quero isso, sabe? Eu era assim, e assim. Então eu comecei a dar minha opinião. Quando nós íamos num lugar, eu pegava e falava, não, eu quero assim. E eu via que isso não mudava em nada. Do mesmo jeito como ele me tratava antes, ele me tratava quando eu tinha minha opinião. E eu falava, ó, hoje vamos vir aqui em casa, assistir filme aqui em casa. E ele, não, tá bom, então vamos assistir na tua casa. De uma hora pra outra ele fala, ah, mas é que eu não vou poder. Não, o que tu acha de vir aqui em casa? Sabe, gente, isso foi me cansando, assim. O que adiantava eu ter opinião, eu falar o meu pensamento? Não adiantava de nada, isso só me fazia me sentir mais mal perto dele, mais insegura, eu não conseguia ser quem eu era e eu não conseguia ser quem ele queria que eu fosse. Chegou ao ponto de ele falar, tá, se sente à vontade perto de mim. É claro que eu não ia me sentir à vontade, ele não me deixava à vontade, o nosso relacionamento estava terrível. Eu não conseguia mais. E nos últimos dias do nosso namoro eu tentei, gente, eu tentei muito ser uma pessoa muito legal. Eu comecei a demonstrar pra ele todo o meu carinho que eu tinha por ele, todo o sentimento que eu tinha por ele e isso nada resolveu. Então eu perguntei pros meus líderes, será que esse relacionamento tem futuro? Será que vai dar certo? Do jeito que tá, não sei. E se não fosse ele, quem ia ser? Meu Deus, já tinha acontecido tanta coisa na minha vida. E eu realmente pensei que poderia ter sido ele, porque ele apareceu uma vez, e depois sumiu, daí depois apareceu de novo. Podia ser ele pra mim. Tem uma dúvida que passa pela nossa cabeça. Será que Deus tem uma pessoa certa pra gente, né? Já destinada pra gente, algum dia vai aparecer na nossa vida? Ou será que nós é que escolhemos? E eu creio assim, gente, que Deus, ele trabalha de formas diversas, ele não vai fazer na minha vida igual o que ele vai fazer na sua, e ele não vai fazer na sua o que ele fez na minha. Deus é o maior escritor de histórias e ele quer escrever uma história diferente para cada um, mas ele não vai nos privar da nossa vontade. Ele não vai. Ele vai nos falar com toda a delicadeza do mundo
Ele vai usar pessoas, vai usar conselhos, vai usar vídeos para falar com a gente. Mas Ele não vai nos privar de escolher a nossa vontade a não ser a dele. E eu estava com essas opções na minha mão. Será que eu escolho esperar mais um pouco a vontade de Deus? Ou escolho o Thiago? Gente, até que um dia ele se envolveu com algumas coisas que ele fazia antes, fora da presença do Senhor. E eu pensei muito, eu orei e eu estava muito incomodada. Porque assim, eu sentia algo muito especial por ele e eu queria que desse certo. Eu sei que se Deus encontrasse realmente ele, se ele se entregasse realmente para Deus, né, se ele voltasse totalmente para a igreja, né, corpo, alma, espírito e em verdade, ele ia ser uma bênção. Ele é muito especial, só que não deu certo eu e ele. Tinha alguma coisa do passado dele, dos relacionamentos dele, que ele tentou me explicar o porquê que ele não conseguia se entregar para o nosso relacionamento. Ele tentou me explicar, mas eu não entendi nada. Eu estava colhendo aquilo que foi plantado na vida dele nos relacionamentos anteriores. E, gente, se você é menino, por favor, não trata a namorada atual pensando no seu relacionamento anterior. Se você der um buquê de rosas de R$1 milhão para sua ex-namorada, não pense que a sua namorada atual não merece, você já deu para outra, mas ela não recebeu ainda de você e ela vai ficar muito feliz e talvez muito mais feliz do que a outra. Não pensa no que a outra fez, no que a outra deixou de valorizar. Valoriza o que você tem agora. Faz diferente. Aprende com os erros, mas não deixa de fazer o bem para as pessoas. Eu acho que ele queria que eu fosse alguma das anteriores, que eu fosse parecida com alguma delas, mas eu não era, eu era totalmente diferente. Eu tinha uma cabeça diferente, princípios diferentes, o jeito diferente, tudo diferente. Eu não ia ser como as outras, eu não ia ser como as ex. Eu não ia ser como as que ficavam com ele até altas horas na balada. Eu não sou. E eu tentei mudar por ele em algumas coisas, mas nisso eu não mudaria. O meu jeito eu não mudaria. Eu expus minhas opiniões como ele pediu, eu convidava ele como ele pediu. Isso não adiantou. Então eu não vou mudar quem eu sou por um relacionamento que não tem sentimento. Você conhece os seus princípios? Conhece. Sabe o que você aprendeu dos seus pais? Sabe, melhor do que ninguém. Ouve conselhos dos seus líderes espirituais, pastor, líder de jovens, enfim, ouve. Então é só você colocar em prática aquilo que você ouviu, assim como eu coloquei. Gente, foi fácil? Não foi fácil. Como eu falei antes, eu tinha essa opção. E depois de acontecer isso que aconteceu, de ele se envolver com coisas fora da igreja, eu tomei uma decisão. Uma decisão muito difícil. Eu pensei que eu nunca ia passar por isso, gente. Desde sempre eu pensei que eu ia namorar, noivar, casar com uma pessoa só, que eu ia ter só uma pessoa, um namorado na minha vida. Que eu ia formar tudo isso, eu ia formar uma família. Eu nunca pensei em terminar um namoro. E eu não comecei o namoro com o Thiago pensando em terminar com ele. Mas eu pensei que ia mudar. O relacionamento tem que ser bom sempre, tem que te trazer paz. Se o relacionamento não trouxer paz pra minha vida, se eu choro todo dia, se os meus pais vão contra, se o meu pastor vai contra, se a minha cabeça quase explode de tanto pensar, de tanta dúvida, de tanta coisa, se não tenho paz na minha vida, então... E eu não tinha paz. E eu terminei o namoro. E depois do namoro terminado, o Rick, que era meu amigo, começou a investir em mim. Ele já gostava de mim, já estava interessado em mim, e ele começou a investir em mim. E o Thiago começou a ficar muito ciumado e tentou vir atrás de mim. E aí sim, ele começou a demonstrar o que ele tinha que ter demonstrado antes, quando estava comigo. Mas aí eu já não queria mais, e eu já estava orando para que Deus me direcionasse. O Rick era tudo que eu sempre esperei. O Rick tinha a característica que eu queria, pensamento que eu queria, princípios que eu tinha. Ele era tudo que eu sempre pensei pra mim, que eu sempre sonhei pra mim. Os meus pais passaram a falar pra eu pensar nele, na possibilidade de um relacionamento. A única dúvida que eu tinha era se
as pessoas não iam pensar, meu Deus, acabou de terminar um namoro, já tá com outro, que menina mais atirada, e eu nunca fui assim. Eu ainda estava muito receosa com isso, pensando que poderia estar sendo precipitada novamente, mas Deus começou a colocar um sentimento no meu coração e uma certeza de que aquilo era algo escolhido por Ele. Era algo assim muito especial mesmo. Deus foi mostrando que realmente era Ele. Depois de um mês de término de namoro com o Thiago, eu comecei a orar com o Rick. Nós colocamos em oração com o pastor também, dos nossos líderes, para que esse relacionamento fosse realmente direcionado por Deus. E nós fomos vendo que as coisas iam acontecendo de uma forma muito especial. E o sentimento começou a brotar no meu coração pelo Rick. Eu sempre pedi, Senhor, não me deixe errar. E Deus não me deixou errar. Eu tenho certeza que tudo que eu passei foi para hoje saber a pessoa especial que Deus colocou na minha vida. Dedicado para a obra do Senhor, dedicado com os pais, dedicado comigo. Eu nunca fui tão valorizada na minha vida como eu sou hoje com o Rick. E foi namorando com ele, conhecendo ele, que eu pude perceber mais e mais qualidades dele. E ele não precisava me falar palavras que me fizessem sentir assim. Ele demonstrava as atitudes dele. Gente, só de vir lá de uma cidade 1h30 daqui, todo final de semana, pra me ver, sem faltar nenhum final de semana, já é uma boa demonstração de amor. Ele se tornou não apenas um namorado, mas um amigo, um irmão. É muito diferente, é tão natural como acontece, como Deus age. Vai além das nossas expectativas, além do nosso pensamento, da nossa imaginação. E eu sempre pedia, Senhor, não precisa ser o homem mais lindo do mundo, mas pra mim tem que ser o homem mais lindo do mundo. E gente, hoje ele é o homem mais lindo da terra. E é tão bom quando a gente vê que o Senhor ouviu a nossa oração e cuidou de cada detalhezinho que nós colocamos na presença dele, diante dele. E no começo tudo parecia muita coisa pra mim. Deus tinha me presenteado. E até hoje eu sou muito grata a ele pelo presente que ele me deu. Aquele relacionamento que eu sempre esperei, que eu sempre sonhei, estava acontecendo. Eu havia encontrado a pessoa certa. Com o relacionamento com o Rick, eu posso perceber que todas aquelas ilusões, frustrações e sofrimentos não eram nada a não ser paixões passageiras. Uma coisa que eu sempre ouvia da minha líder de jovens, ela falava que um dia eu ia rir de tudo aquilo que eu estava passando naquele momento, quando eu falava pra ela que eu não aguentava mais esperar em Deus, não sabia como descansar em Deus. E ela me falava que um dia eu ia rir de tudo aquilo, e hoje eu posso ter certeza de que Deus cuidou de cada detalhe, porque eu estava disposta a perguntar pra Ele qual era a vontade dele e a seguir a vontade dele. Eu estava disposta a renunciar todas as minhas vontades para fazer a vontade dele. E no momento que ele viu que o meu coração estava disposto a isso, aí ele mandou aquilo que eu precisava, aquilo que eu desejava, aquilo que eu queria e que mais ainda que ele queria para mim. Quando Deus escolhe alguém para nos mostrar o que é o amor dele por nós, é algo que nos traz paz, que nos traz alegria. E não só a nós, mas a nossa família, os nossos líderes espirituais. E não vai contra os nossos princípios, não vai contra o nosso ministério. Ele só acrescenta na nossa vida. No dia 6 de junho de 2015, eu fui pedida em casamento. E foi algo muito lindo, muito especial. Como eu falei antes, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro vídeo do pedido de casamento. Você vai ver que eu não tô mentindo. Foi muito especial. Foi inusitado, assim. Foi muito falado aqui na região. E logo logo nós vamos ter nosso casamento. Nós estamos nos preparando para isso. Estamos sonhando muito com esse dia. Eu sei que Deus, assim como Ele preparou o nosso namoro, nosso relacionamento, vai preparar todos os detalhes desse dia. Mesmo que às vezes passe na nossa cabeça que a gente não vai conseguir, porque nossas condições não são muito favoráveis para isso. Nós sabemos que nosso Deus pode todas as coisas. E eu tenho certeza que eu escolhi a melhor pessoa para passar o resto da minha vida casada. E eu sei que um casamento, ele vai ter problemas, mas eu sei que eu escolhi a melhor pessoa para passar esses problemas comigo. E é isso que você também tem que fazer. Você também tem que esperar no Senhor e esperar
encontrar alguém que possa te completar, fazer com que você chegue mais pertinho de Deus, que não te traga agonia, que não te traga sofrimento, tristeza. E eu quero finalizar dizendo que vale muito, 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 muito a pena esperar no Senhor. Deus, ele faz tudo perfeito. O seu relacionamento não vai ser perfeito, tá? Mas os planos de Deus são perfeitos. Quero dizer, meu amor, que eu te amo, você sabe muito bem disso, eu sempre falo pra você. Você foi um presente de Deus na minha vida, eu não poderia ter encontrado alguém melhor do que você pra mim. E esses 2 anos que nós estamos juntos só me fizeram ter mais e mais vontade de casar com você. E eu te agradeço, meu amor. Nunca alguém tinha me valorizado antes, me dado esse amor que você dá, essa atenção, esse carinho. Todos os dias que eu estiver com você, eu quero te fazer o homem mais feliz do mundo, porque é assim que você me faz, a mulher mais feliz desse mundo. Quando eu tô com você, eu fico toda boba. E eu sempre falo pra você que toda vez que eu te olho, eu me apaixono de novo, porque você é muito lindo, muito gato, muito... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que você, amor, tenha gostado do vídeo dedicado a você. E eu espero que alguém, ao assistir esse vídeo, possa ser tocado pelo Espírito Santo e ter uma resposta de Deus. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre nós, se inscreva aqui no canal. Provavelmente nós vamos estar postando mais sobre os preparativos para o casamento. Enfim, se você gostou do vídeo, dá um gostei, que tá aqui embaixo também. E coloca aí no comentário algo que tocou no seu coração, alguma coisa que você se identificou no vídeo. E não esqueça que o seu ministério e o seu Deus não pode ser trocado por uma paixão. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!